Eu não compartilho nada, ela compartilha tudo. Glória a Deus. Aí às vezes o irmão fala assim: nossa, pastor, é uma bênção, né? A gente fica sabendo que você é humana como nós, né? E isso é verdade, irmãos, porque nós somos pastores, mas também nós somos humanos, amém? Glória a Deus, passamos pelas mesmas aflições que vocês. Mas o segredo, sabe qual é? O Senhor é que nos fortalece. É o tema da mensagem desta noite. O Senhor nos fortalece. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel está antes de 2 Samuel. Bem facinho aí, né, para ajudar os irmãos. Diz assim então a santa e bendita palavra de Deus. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail do Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos, de suas filhas. Porém, sempre tem um porém. Porém, Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Tudo ruim, mas Davi. Tudo acabado, mas Davi. Perdeu tudo, mas Davi se fortaleceu no Senhor. O Senhor é a nossa força. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos nesta noite por estarmos na tua casa. Obrigado a Deus bendito, porque o Senhor já se fez notório no nosso meio nesta noite. Obrigado porque o Senhor já falou conosco nesta noite. Obrigado, Pai querido e amado, porque o Senhor já tomou a nossa frente, já colocou o inimigo por terra e o Senhor já garantiu a vitória da tua igreja nesta noite. Pai, usa-me como canal de bênção para trazer a tua palavra ao coração da tua igreja. Usa também a vida do pastor Edson, que agora está pregando naquela igreja quadrangular. Que o Senhor possa nos usar como um canal de bênção para falar ao coração da tua igreja. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você consegue falar aí para 2 ou 3 irmãos? Se fortaleça no Senhor. Se fortaleça no Senhor. Irmãos, o culto dos jovens é às 19h30, tá bom? Não chega às 20 não, que você vai perder boa parte do culto. Começa às 19h30, né, Vaz? Glória a Deus. Ele estava tão empolgado aqui dando os avisos que ele até confundiu o horário. Se fosse às 19 eu não ia corrigir não, mas como foi às 20, às 19h30. Glória a Deus. Irmãos, quando eu era jovem, eu ia com alguns amigos para um sítio em Mogi das Cruzes. E algumas noites frias, a gente fazia uma fogueira. E aí a gente ficava tudo em volta da fogueira. Esquentava ali uma panela com água na fogueira. Tinha umas plantações de mandioca. Pegava as mandiocas, colocava na panela, cozinhava e ficávamos ali em volta, esperando a mandioca cozinhar, mas juntamente já nos aquecendo pelo frio. E assim, irmãos, é a igreja.
Porque quando a gente estava ali pertinho da fogueira, dava até calor, queria tirar a blusa. Mas quando eu me afastava do fogo, começava a dar frio. Aí eu voltava para perto da fogueira para esquentar. E assim, irmãos, é a igreja. Quando a gente está na igreja, a gente começa a se esquentar espiritualmente. Mas quando a gente vai se afastando da igreja, a gente vai se enfraquecendo espiritualmente. Nós pregamos aqui durante a pandemia a igreja híbrida, que era uma igreja que estava ora presencial, ora de casa. Uma igreja que ora estava na igreja, ora estava assistindo pela internet. Mas nós estávamos condicionados a uma lei que a prefeitura nos estipulou de estarmos de portas fechadas. Então nós, mesmo querendo estar aqui na igreja, não podíamos. Tínhamos que estar cultuando na nossa casa. Mas agora as portas estão abertas. E nós podemos voltar a estarmos na casa do Senhor, aonde o fogo nos aquece, aonde a presença de Deus nos renova, aonde Deus fala comigo e fala com você, aonde você chega fraco e sai renovado, aonde você chega sem esperança e sai com uma palavra de vitória, de ânimo para a tua vida, aonde você chega enfermos e você recebe a cura do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero dar uma palavra de Deus para a tua vida. Não se afaste da casa de Deus, não se afaste da igreja, porque é na igreja que Deus tem vitória para a sua vida e para a sua casa e para a sua família. Quanto mais perto da igreja, quanto mais nós estamos na igreja, mais quente espiritual nós ficamos. Foi pregado pelo Facebook. Você não precisa estar na igreja, porque a igreja somos nós. Aqui é só 4 paredes. Quanta gente não pregou isso? E eu pergunto para você, aonde estão esses pregadores? Já estão longe de Deus. Porque não tem, irmão, como nós mantermos firme longe da igreja. A igreja primitiva, diariamente eles se reuniam no templo e de casa em casa. Porque eles tinham comunhão entre eles, mas também tinham comunhão com o Senhor. Isso que fortalece a igreja, isso que nos fortalece, é a comunhão com o corpo e a comunhão com Deus, que é o cabeça do corpo. Nós precisamos estar na igreja, porque a igreja pode até não salvar, mas os salvos têm prazer de estar na igreja, porque o Senhor é o dono da igreja. Por isso nós temos a necessidade de estarmos na igreja. Muitos irmãos já não estão mais frequentando a nossa igreja, porque se esfriaram espiritualmente. Voltaram para a prática do pecado, voltaram para a prática dos vícios. Por quê, pastor? Porque se afastaram da fogueira, e quando se afastaram da fogueira foram se esfriando, a ponto de não mais estar presente e dizer para mim, pastor, eu não tenho mais forças para voltar a ter comunhão com Deus, eu já não consigo mais sentir a comunhão com Deus, eu já não consigo mais sentir a presença de Deus. As pessoas se afastaram da igreja, e porque se afastaram da igreja, se afastaram do corpo, e porque se afastaram do corpo, estão afastadas de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos retornar para o centro da vontade de Deus, porque muitos voltaram para onde oraram,
jejuaram, choraram para Deus tirá-los de lá, para tirá-los das drogas, do alcoolismo, dos vícios. E porque se afastaram da igreja, retornaram às práticas antigas. Então, meu irmão e minha irmã, não queira voltar ao lugar aonde você precisou pagar um preço para Deus te tirar de lá. Não queira voltar para esse lugar, irmãos, porque depois vai ser muito mais difícil para você retornar para a vontade de Deus, para a casa de Deus, para a presença de Deus. Permaneça neste lugar, porque este lugar é o melhor lugar para nós estarmos. E eu sei, irmão, que você está aqui nesta noite. Eu estou aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque o Senhor nos fortaleceu. E porque o Senhor nos fortaleceu, nós não vamos desistir. Nós não voltaremos para trás, porque o nosso Deus está nos fortalecendo nesta noite. O nosso Deus está te fortalecendo nesta noite. E que você possa ser tão cheio do Espírito Santo, que Deus possa te usar para resgatar essas vidas de volta para a presença do Senhor. Que Deus possa te usar para trazer almas para a presença do Senhor, para salvar a sua família, para salvar os seus amigos, para salvar as pessoas que estão à tua volta. Que você seja um canal de bênção na vida de alguém, para trazer a esta casa de oração, porque Deus ainda está tendo misericórdia, porque Ele vai voltar. Sabe o que acontece, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus? Eles pregavam, Paulo pregava, como se Jesus estivesse voltando naqueles dias. Quantos anos já se passaram? Mais de 2000 anos. Os pastores antigos pregavam com tanto fervor, como se Jesus estivesse voltando naqueles dias. Partiram para o Senhor. E Jesus ainda não voltou. Sabe o que é isso? É o desejo de estar onde o Senhor está. É o desejo de viver o tempo da última hora. A nossa igreja dos dias atuais, quando eu digo a nossa, eu digo a igreja contemporânea, a igreja mundial. Se você pregar, Jesus está voltando. Não, mas ainda não cumpriu aquela promessa. Não, mas Jesus ainda não... O evangelho ainda não foi pregado em todos os povos, ainda não se levantou Israel, ainda não se levantou o templo de Jerusalém. Quando tudo isso acontecer, aí sim Jesus vai estar mais perto. Ei, irmão, desperta tu que dormes, diz o Paulo, para que a igreja venha a ser despertada para um avivamento. Porque o Senhor está às portas, o Senhor está voltando. Quantos partiram e estão lá com o Senhor na glória, mas ainda nós estamos aqui para pregarmos o ano aceitável do Senhor. O Senhor quer te usar para pregar as boas novas aos povos. O Senhor quer usar a tua vida para pregar a palavra de Deus. Esse texto da palavra de Deus é um texto de tragédia, aonde você vai olhar e vai ver só perda, perda, perda e perda. Davi e os seus 600 soldados tinham saído para a guerra e retornam da guerra aproximadamente 128 quilômetros, a pé, carregando as armas, a comida, carregando a bagagem, cansados. Por que cansa, irmão? A vida cansa, a espera cansa, o trabalho cansa, a gente cansa, mas aquele que espera no Senhor se renova a cada dia.
Aqueles que esperam no Senhor se renovarão a cada manhã. O Senhor quer te renovar nessa noite. Renovar o teu físico. Renovar o teu espiritual. O Senhor quer te renovar nesta noite. E eles estão voltando de 128 quilômetros de caminhada. Quando chegam a Ziclag, diz aí o texto, versículo 1, 2 e 3. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, porque foram 3 dias de caminhada, os amalequitas atacaram Neguebe, que era a cidade vizinha. Fizeram um arrastão, irmão. Fizeram um arrastão. Passaram lá primeiro, no Neguebe. Depois incendiaram a Ziclag. Levaram como prisioneiro todos o que lá estavam. As mulheres, os jovens, os idosos, porque eles iam vender como escravos. Venderam, eles levaram todos embora. Quando prosseguiram o caminho. 3. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. Perdição, irmão. Percas. Viram a cidade destruída pelo fogo, que suas mulheres, seus filhos, suas filhas, tinham sido levados como prisioneiro. Então, choraram muito. Chegando nessa cidade, eles viram que tudo tinha sido levado. Botaram fogo no que sobrou. Não restou nada, a não ser chorar. Não é assim, irmão, quando a gente passa por um processo de perdas, a gente vai perdendo as forças, vai perdendo a esperança. Senhor, trabalhei tanto para ter, trabalhei tanto para conquistar, agora estou perdendo tudo. Estou perdendo tudo. E eles começaram, irmão, não eram crianças, não eram mulheres, eram homens guerreiros de guerra. Choraram, e choraram, e choraram. Diz aí o texto, eles choraram em alta voz, a não terem mais forças, no versículo 4. Mas Davi chegou na igreja angustiado, porque ele perdeu tudo como os outros, mas agora eles estavam falando que iam matar Davi a pedrada. E Davi estava muito angustiado. Ele chega na igreja angustiado. Por isso que eu falei para você, meu irmão, minha irmã, é na igreja que você encontra o renovo do Senhor. É na igreja que você recebe a palavra do Senhor. É na igreja que você recebe a cura do Senhor. É na igreja que você recebe a libertação do Senhor. Ele chega na igreja angustiado. Versículo 6, ele vai chegar lá, no versículo 7, melhor dizendo. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou, ele orou, ele falou com Deus: devo perseguir este bando de invasores? Irei eu alcançá-los? Irmãos, Davi chega na casa do Senhor angustiado, mas sai fortalecido. Ele não se fortalece nele mesmo, mas ele se fortalece, acredito eu, lembrando dos livramentos, lembrando dos milagres, lembrando das providências, lembrando das promessas, lembrando do agir de Deus. Ele começa a lembrar quando ele ainda era criança e cuidava do aprisco do seu pai. Ele cuidava das suas ovelhinhas, e ele estava lá cuidando das suas ovelhinhas, quando de repente vem um leão. Ele cata a barba daquele leão e mata o leão, irmãos. Não tinha espingarda, não tinha revólver, pastor Walter, para sentar o dedo. Não tinha, irmãos, era na mão, na unha. Mas sabe por que ele matou o leão na unha? Porque o Senhor o fortalecia.
Mas não foi só o leão, mas veio um urso. E quando veio o urso, da mesma maneira que ele mata o leão, ele mata também o urso. Por que ele mata o urso? Porque o Senhor o fortalecia. Ele vai levar o marmitex para os seus irmãos na guerra. E o circunciso do Davi, do Golias, está lá desafiando o exército de Israel. E ele está afrontando, amedrontando. Eu não sei qual é a situação que o inimigo está trazendo para te amedrontar, para te colocar pavor. Ei, mas faça como Davi. Você pode vir contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. É no nome do Senhor que eu vou contra toda a adversidade. É no nome do Senhor que eu vou contra o inimigo, porque o Senhor me fortalece. E porque o Senhor me fortalece, assim como eu matei o leão, assim como eu matei o urso, eu matarei esse incircunciso também. O Senhor fortaleceu Davi. Eu acredito que ele está lá na casa de Deus, na oração. O Senhor foi trazendo as experiências. Você chegou até aqui porque você já teve experiências com o Senhor. Quando vem um desânimo, lembra no que o Senhor já fez pela tua vida. Quando vem um momento de desânimo, de fraqueza espiritual, lembra do que o Senhor já fez na tua vida, porque isso vai começar a renovar suas forças. O Senhor vai começar a te renovar e vai dizer: assim como você venceu aquelas batalhas, vencerá essa também, porque eu te fortaleço nesta noite, para você sair daqui mais do que vencedor em Cristo Jesus. Davi, ele não entrou na igreja com coragem, mas ele entrou precisando de uma resposta de Deus. Ele não fica magoado com Deus. Você já ficou magoado com Deus? Eu já fiquei, irmão, vai, fala a verdade, você já ficou, vai. A gente queria tanto uma bênção, tanto uma vitória, Deus dá, e Deus não deu. Porque Ele sabe o teu amanhã, Ele sabe o que é melhor para você. Aí você ora, não, Deus é bom, o Senhor sabe, né, isso vai mudar a minha vida, vai ser uma bênção. E Deus não dá. Porque Deus conhece o teu amanhã. E Ele sabe que isso não vai fazer bem para você. Então Ele não dá. Aí você se magoa. Mas Davi não ficou magoado. Davi ficou no lugar certo, na presença do Senhor. Isso gerou fé ao seu coração, se fortaleceu, deu clareza para ele agir. Porque a gente, irmão, na hora da emoção, quer fazer igual a pastora, quer ir lá tomar, mexer no meu filhinho. Tem 1,90 m de altura, mas meu filhinho. Vou agir do meu jeito, vou descer da cruz, Jesus. Vou sentar o dedo, né, pastor Walter? Mas graças a Deus que nós somos novas criaturas, né, irmãos? As coisas velhas ficam para trás e eis que tudo se faz novo. Porque a gente já começa a ameaçar, se fosse se fosse antes. Né? Mas não, esquece, irmão, isso já não te pertence mais. Isso é passado, agora você é uma nova criatura. Você tem que demonstrar o fruto do Espírito, a longanimidade, o amor, a temperança. Então, irmãos, ele buscou o seu renovo no Senhor. E ele orou, pedindo uma direção. Ele orou, falando com Deus. E a situação, irmãos, mudou. Por quê? Porque Davi entrou lá triste, amargurado, angustiado, bravo.
triste. Mas ele não agiu assim. Ele entrou lá na igreja assim, mas ele não saiu assim. Ele não saiu assim, sabe por quê? Porque foi na igreja que o Senhor fortaleceu. Foi na igreja que o Senhor deu uma palavra. Foi na igreja que Deus agiu. E quando Deus agiu, ele mudou de atitude. Ele entrou triste, mas saiu fortalecido, porque na igreja o Senhor falou com ele. A primeira coisa que ele fez foi falar com Deus. Davi não ficou magoado, não, mas ele foi renovado. Ele não fugiu de Deus, ele fugiu para Deus. É isso que nós temos que fazer na hora do desespero, irmãos. Não fuja de Deus, não fuja da igreja. Na hora do desespero, fuja para Deus. Fuja para a presença de Deus, corre na direção de Deus. Davi diz aí no versículo 8, ele perguntou ao Senhor: Senhor, devo perseguir este bando de invasores? Ele não agiu na força dele, na sabedoria dele, na emoção dele. Ele agiu na direção de Deus. Deixa eu perguntar para Deus, o que Deus quer que eu faça? Não queira tomar a frente de Deus. Ponha Deus na frente. Davi saiu para a guerra. Isso é que nos chama a atenção em Davi. Porque às vezes nós vivemos na experiência de ontem. Tive uma experiência ontem com Deus. Pensamos que Deus vai agir todo dia igual. Não, Deus não vai agir igual. Deus vai agir diferente. Por isso nós devemos buscá-lo constantemente, para buscar a direção dele para as nossas vidas. Cada guerra, uma experiência. Cada batalha, uma novidade. Cada vez que Davi ia sair para uma batalha, ele orava e consultava a Deus. Deus, como que vai ser essa aí? Porque tinha batalha que ele não precisava nem lutar. Porque Deus tomava a frente e lutava por eles. Por que você está aí? Lutando. Deixa essa causa na mão do Senhor, deixa Deus trabalhar por você. Davi foi para a guerra. E aí, Senhor, como vai ser essa aí? O que eu devo fazer? Você não vai fazer nada, viu, Davi? Ó, você fica abaixadinho aí no pé da árvore. Você e os soldados ficam aí no pé da árvore. De repente você vai escutar por cima da árvore um barulho de um exército passando. Quando você escutar esse barulho, saiba que o meu exército de anjos já passou pela frente. E ele vai começar a guerra. Você não vai precisar guerrear, Davi. Mas teve guerras que ele consultou o Senhor falou, você vai cercar. Eles vão pensar que você vai vir de um lado, mas vocês vão vir pelo outro. E o Senhor sempre dava estratégias, e assim Davi vencia, irmãos, as batalhas, porque Davi aprendeu a consultar a Deus na hora do problema. E agir conforme a direção de Deus. Então não haja conforme a tua vontade, conforme a tua força, conforme a tua sabedoria, mas consulte a Deus e Deus vai te dar a estratégia e Deus vai te dar a direção. E aí, Deus, vou lá, o que o Senhor acha que eu devo fazer? E Deus vai falar para ele, versículo 8 ainda, o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Eita, mão, aí que bênção. Davi ganhou essa batalha aqui, irmão, de joelho, na oração, buscando a Deus, porque Davi estava na casa de Deus, buscando a Deus, falando com Deus, e Deus deu uma promessa: vai. Primeira coisa então que nós devemos fazer para nos fortalecer no Senhor: orar. Trazer à memória o que Deus já fez nas nossas vidas. Segundo, agir com confiança no Senhor, porque aquele que fez a promessa é maior do que a promessa.
Aquele que fez a promessa é contigo. Aquele que fez a promessa habita em você. Então tenha certeza, irmãos, que a promessa de Deus vai se cumprir, porque toda promessa passa pelo teste. O teste da espera, o teste das coisas adversas, o teste das coisas contrárias. Quando você fala assim, "Ih, agora não vai ter mais jeito, olha, agora acabou tudo." Aí o Senhor age, porque a promessa é dele, e ele é fiel para cumprir as suas promessas. Sabe por quê, irmã Karine, Deus dá promessa? Porque a gente passa pelos desafios. E quando vem o momento da adversidade, Deus faz a gente lembrar da promessa. Mas aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir todas elas na sua vida. Deus é fiel, irmão, e Ele vai cumprir as suas promessas na sua vida. Ele é fiel, irmão, a promessa nos dá esperança. Deus, olha o vento, olha a tempestade, olha a situação, olha a notícia. Misericórdia, Deus, acabou tudo. Não acabou não, porque o teu Deus continua de pé. O teu Deus continua trabalhando, Ele continua de pé, irmão, agindo ao meu e ao teu favor. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós devemos agir conforme a promessa, conforme o que o Senhor já nos falou. Quando o Senhor nos dá a promessa, nós temos que ter certeza que o Senhor cumprirá as suas promessas. O Senhor está me trazendo aqui, quando os discípulos foram lá para o outro lado, pregamos essa palavra uns meses atrás, o Senhor deu a promessa, falou para os discípulos, ei, vocês estão cansados, passa a margem para o outro lado. Quem deu a palavra? Jesus. Passa a margem para o outro lado. Eu vou ficar aqui fazendo a obra mais um pouquinho, mas vocês podem ir indo. E eles foram, mas no meio do mar, tempestade. No meio do mar, forte vento. No meio do mar, trovão. E eles começaram a entrar em desespero. Tem experiência de mar, esse mar não é normal. Esse vento não é normal. Essa tempestade não é normal. A gente vai perecer. Mas quando eles pensaram que ia perecer, o que acontece? Vem Jesus. Aleluia. Ele nunca é pego de surpresa, irmão. Ele chega na hora certa. Você pensou que ele se atrasou, né? Não atrasou não, irmão. Na hora certa ele vai chegar aí. E você vai contar o testemunho. É para contar, irmão. É para contar o testemunho. Na hora da tempestade, da dificuldade, do problema, vem Jesus andando tranquilamente sobre as águas. Repreende o mar, repreende o vento, tudo se torna bonança, porque Jesus chegou, na hora certa, Jesus chega, e quando Ele chega, Ele cumpre as suas promessas. E aconteceu o que com eles? Chegaram do lado de lá, porque quem falou que eles iam chegar? Jesus. Então fica tranquilo, irmão, Jesus já falou para você que Ele vai operar um milagre, que Ele já está agindo nessa causa. Descanse, porque Ele já está agindo. Dorme tranquilamente, porque o Senhor já está agindo. Isso não significa, irmão, que nós não vamos ter luta, não vamos ter dificuldade. Tem sim, irmão, muita luta, muita dificuldade. Quanto maior a promessa, maior a luta, irmão. Maior a dificuldade, mas fica tranquilo. Você vai chegar do lado de lá cantando o hino da vitória. Nós, irmãos, mudamos constantemente, porque somos inconstantes. Você acorda de manhã e fala assim, não, hoje eu vou orar mais, vou buscar mais a Deus. Aí chega no meio-dia e fala, não, estou cansado, acho que eu não vou orar não. Chega à noite, se eu vou orar só 2 minutinhos. Porque a gente é assim, irmão, a gente muda. Mas nosso Deus, Ele é imutável. Ele não muda não, irmão. Ele é fiel e Ele vai cumprir todas as suas promessas na nossa vida. Ele é firme, estável, constante. Ele vai cumprir as suas promessas. Se fortaleça no Senhor nessa noite, irmãos. Porque não que o nosso inimigo, o nosso adversário é fraco. Ele não é fraco não, ele é mais forte do que eu e você. Só que o nosso Jesus é mais forte que ele. Ele é o Todo-Poderoso.
E o diabo, ele só vai até onde Deus permite. O diabo, como disse Martinho Lutero, é o diabo de Deus. Até o diabo, Deus usa para trabalhar na minha e na tua fé, na minha e na sua vida. Então fique tranquilo, irmão, que Deus já nos deu a vitória, porque essa promessa vai se cumprir nas nossas vidas. Davi fez o que então para se fortalecer no Senhor? Orou. Lembrou daquilo que ele já tinha experimentado com Deus. Ele orou. Depois Deus fez o quê? Deu uma promessa. Aí muita gente para aqui. Não, eu orei. Ó, pastor Valdo, orei no culto de oração sexta-feira, foi uma benção, fogo caiu, Deus bradou, me deu uma promessa, agora é só descansar e aguardar na promessa. Foi isso que Davi fez? Não. O que ele fez em terceiro lugar? Agiu. Com confiança na promessa. Aí Deus nos dá a promessa, a gente se acomoda. Mas nós temos que agir. Tem a nossa parte. Tem a nossa parte. Nós temos que fazer aquilo que é necessário para que a promessa se cumpra. Davi, irmãos, quando ele recebe aqui essa palavra, já anima. Imagina, irmão. Olha a situação. Você está na luta, na dificuldade, perdeu tudo. Perdeu família, perdeu emprego, perdeu casa, perdeu tudo. Aí Davi vai o quê? Na igreja. Davi recebe uma palavra. E Davi sai agora da igreja. Aí, pessoal, vamos buscar tudo de volta. Ô Davi, andamos 128 quilômetros. Estamos cansados, choramos muito. Estamos só o pó. Não dá não. Deus deu uma promessa, que é para a gente buscar, que a gente vai trazer tudo de volta. Quem deu a promessa vai nos fortalecer. E porque Ele vai nos fortalecer, nós vamos buscar tudo de volta. Aí, aquele momento, eu acredito que o exército se levanta. Se Deus falou, está falado. Vamos agir então conforme a promessa de Deus. É isso que nós temos que fazer, irmãos. É agir conforme a promessa. Mas nós ficamos desanimados porque ficamos parados, acomodados. Não, irmão, se levanta, se movimenta e faz a sua parte. Pastor, eu não sei o que faz, então vai orar. Pastor, eu não sei o que faz, então vai jejuar. Pastor, eu não sei o que faz, então vai estar na casa do Senhor até Deus falar. Quando Deus falar, não fique parado, começa a agir. E aí Davi anima todo mundo. Vamos lá. 600 homens. Começaram a caminhar. E caminharam mais. No meio do caminho tinha um riacho. Pararam, beberam água. Só que 200 dos 600 falaram assim, ó, Davi, não vai dar não. Estamos cansados demais para prosseguir, vamos ficar por aqui mesmo. Vocês são incompetentes, vocês são fracassados. Foi isso que Davi fez? Não, porque Davi era pastor do quê? De ovelha. Como pastor de ovelha, ele sabia que as ovelhas tinham limitações. Ele sabia que uma ovelha não era igual a outra ovelha. Tem ovelha que é braçal, tem outra ovelha que é mais calminha, mais tranquilinha. Cada ovelha tem suas características. E Davi fez o quê? Então tudo bem, já que vocês vão ficar aqui, vocês vão ajudar a gente. Cuida da bagagem, para ninguém roubar. Vocês ficam aqui cuidando, e eu vou com os 400 para a batalha. E eles foram. Chegaram lá, olharam, sondaram, passaram a noite, e só vendo. A Bíblia vai dizer aqui, que o inimigo estava fazendo festa. Versículo 16. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas, os endemoniados, os encapetados, estavam espalhados pela região. Olha o que o inimigo faz, irmão, quando a gente desiste, quando a gente para, quando a gente desanima. Comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi chegou, fortalecido, com uma promessa, confiando que Deus já estava na frente,
que o Senhor já estava dando vitória, olharam e ficaram só olhando. O inimigo pensa que venceu, o inimigo pensa que ele ganhou essa batalha, mas Deus chega na frente. Quando eles estavam comendo, bebendo, festejando, Davi desce com os soldados. Irmãos, só se escaparam 400 jovens que montaram nos camelos e fugiram. Do resto, Davi matou todos, juntamente com 400 homens. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Quando Deus está no negócio, não precisa de muita gente. Quando Deus está no negócio, irmãos, basta poucos que tenham vontade. Gideão mata o exército do inimigo com 300 homens. A gente fala assim, não, mas eles foram lá e tocaram a buzina e levantaram as tochas e o inimigo caiu e mataram. Não, a Bíblia fala que eles foram lá e mataram todos que sobraram. Não foi facinho não, eles guerrearam, eles lutaram, eles pelejaram e venceram a batalha. Ei, irmão, nós temos que fazer a nossa parte. Eles desceram lá e começaram a matar todos eles. Mas já estamos terminando. Eles não deixaram nada. Tudo que o inimigo tinha roubado, família, pertences, trouxeram tudo de volta. E ainda mais, porque agora eles trouxeram o que pertencia aos inimigos. Voltaram mais ricos do que foram. Porque é assim um milagre, irmão. O inimigo pensou que estava ganhando, mas ele está perdendo. Porque depois eles voltaram melhores do que eles saíram. Mas foi fácil? Teve batalha, não teve? Depois não foi benção? Então vai ter batalha, irmão. Mas a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Sabe o que fez, irmãos, com que Davi resgatasse tudo de volta? Foi que ele perdeu tudo, irmão. Tudo. Ficou sozinho. Mas ele não perdeu o principal, que foi a sua comunhão com Deus. Então fique tranquilo, irmão. Não perca a tua comunhão com Deus. Não saia da igreja, porque você vai resgatar tudo de volta. Davi, ele perdeu tudo, irmãos, menos a sua comunhão com Deus. Por isso que eu amo o Salmo 42. Quando vai falar aqui, tem uma divergência, alguns falam que foi de Davi, outros falam que não foi, mas os que acreditam que foi de Davi, vai dizer que foi no momento em que Absalão, seu filho, jurou seu pai de morte. Seu filho Absalão jurou que mataria seu pai Davi. E Davi não queria guerrear contra o seu próprio filho. E por amor ao seu filho, de vez de guerrear contra o filho, ele preferiu fugir. E ele, nessas fugas, porque Davi, ele era essa pessoa que usava as coisas do dia a dia, as coisas que aconteciam à sua volta, ele usava como salmo, ele usava como louvores ao Senhor. E aí ele está ali, sentado no riacho. Ali ele vê uma corcinha chegando, ofegante, por causa dos seus inimigos que estavam tentando pegá-la, e ela vem correndo, ofegante, e se joga naquele riacho, porque quando ela se joga no riacho, ela tira o seu cheiro de corça, de animalzinho, os seus predadores não conseguem encontrá-la, e automaticamente ela sacia a sua sede naquele riacho. E quando Davi olha aquela situação, ele fala assim: Deus, eu estou que nem essa corcinha, eu posso ter perdido tudo, mas eu não perdi a tua presença na minha vida, e porque eu não perdi a tua presença na minha vida, Senhor, isso me basta, porque a tua presença me basta. Eu posso ter perdido minha veste real, eu posso ter perdido o palácio, eu posso ter perdido o castelo, eu posso ter perdido as melhores comidas, o maior luxo que eu tinha no castelo, ó Senhor, mas o principal eu não perdi, que é a tua presença. Irmão, ainda que você perdeu tudo, fique tranquilo, não perca o principal, que é a presença de Deus na tua vida.
vida, porque a presença de Deus está na tua vida, você vai resgatar tudo de volta. Mas se não resgatar tudo de volta, fique tranquilo, irmão, porque a presença de Deus basta. Por isso que o Salmo 23 que Davi escreve: o Senhor é o meu pastor. E o original vai dizer: de nada, de coisa alguma, eu terei falta. Porque Ele é meu pastor, a presença dEle me basta. Posso não ter o carrão, o casão, posso não ter tudo que eu quero, mas eu tenho o principal, porque a presença de Deus me basta. Você sente saciado por Deus só quando você tem prazer de estar onde Deus está. Quando você tem prazer de estar na casa de Deus, quando você tem prazer de ter comunhão com Deus, aí quando você tem esse momento prazeroso na presença, você fala assim: Deus, eu não preciso de carro novo não, não preciso de nada novo não, porque a tua presença me basta. A tua presença me basta. É esse o coração de Davi, irmãos. E por que Davi tinha um coração pastoral? Porque o pastor é aquele que corrige, o pastor é aquele que prega contra as falsas heresias, o pastor é aquele que dá alimento sólido para o rebanho. Porque Davi tinha esse coração, irmão, quando eles estão voltando agora da guerra, com os despojos da guerra, com os seus familiares, encontra quem no meio do caminho? Os 200. Encontrou os 200 no meio do caminho. E aí alguns homens maus, filhos de Belial, diz a palavra de Deus, disseram para Davi: e Davi, ó, quem batalhou foi nós. Eles não fizeram nada, então não vão ganhar nada, apenas a família deles. Aí sabe o que Davi faz? Vocês não estão vendo do jeito certo. Não é porque um prega, ele tem um galardão melhor do que o outro que serve. Não é porque um ora no microfone, ele é maior do que o que faz a limpeza da igreja. Não é porque um toca, porque louva, ele é melhor do que faz a manutenção da igreja. Todos nós estamos fazendo parte do mesmo corpo na casa do Senhor. O importante é você fazer o que Deus quer que você faça. Se Deus chamou para pregar, pregue. Se chamou para evangelizar, evangelize. Se te chamou para ser um intercessor, seja um intercessor. Se te chamou para louvar, louve. Faça o que Deus mandou você fazer. Mas pastor, Deus não me chamou para nada. Então, irmão, seja um abençoador da obra de Deus. Porque todos nós temos um lugar no corpo. Aí Davi falou: não, vocês não entenderam a visão. Eles ficaram aqui guardando a bagagem, porque se a gente tivesse que batalhar carregando as bagagens, a gente não teria se desprendido com tanta facilidade na guerra. Eles ficaram ali guardando a bagagem. Então nós vamos repartir para todo mundo igual. E Davi repartiu. Porque quem reparte enriquece, quem divide empobrece. Quem reparte enriquece, e quem divide empobrece. Divisão nunca foi de Deus, mas o repartir é mandamento de Deus, que aquele que semeia, colhe. Então semeie, tem prazer de semear nas vidas, tem prazer em semear na obra de Deus, porque você vai ser uma pessoa abençoada, o generoso prosperará. E última coisa, os irmãos do louvor podem subir. Davi foi grato aos seus amigos. A Bíblia vai dizer que quando Davi estava fugindo de Saul, ele foi passando por várias cidades. E quando ele pega, irmão, olha aí o ensinamento de Deus, irmão, presta atenção. Quando ele vem da guerra com todos aqueles despojos, ele não falou assim: agora eu sou mais rico do que as outras nações. Olha o segredo da prosperidade de Davi, que saiu da casa do pai dele sem nada e se tornou o rei de Israel.
Chegou lá, ele começou a dar presentes para todas as cidades que o acolheram, quando eles estavam sem nada, quando eles tinham fome, quando eles tinham sede. Ele foi lá e mandou entregar presente para todos eles. Porque Davi, ele era grato ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Eliseu passava por uma cidade. Passava, fazia obra. Vou lá orar hoje na casa do irmão Wellington. Vou orar hoje na casa do irmão Marcelo. E aí tinha uma mulher que ficava de olho nele. E falou para o marido dela, falou assim, olha, esse é um santo homem de Deus. Porque o homem de Deus é aquele que faz o que Deus quer que faça. O homem do povo faz o que o povo quer. Mas o homem de Deus, ele vai fazer aquilo que Deus quer. E nem sempre o que Deus quer é o que você quer. Aí ela ficou de olho e falou para o marido, vamos fazer um puxadinho aqui. Para quando ele estiver na cidade, ele ter um lugar para ficar. Talvez outro dia a gente prega sobre esse texto, porque é um texto rico. Mas eu só quero chamar a atenção para uma coisa. Eliseu ficou tão grato pela atitude da mulher, que ele quis abençoá-la. E ele chega para Geazi e fala assim, ô Geazi, queria abençoar essa sunamita, que a sulamita é a de Salomão, sunamita. Queria abençoar essa sunamita. Aí ele falou assim, profeta, eu vi que ela não tem filho, e o marido dela já é um senhor. Ah, então tá bom. Mulher, você vai ter um filho. Ela pediu? Não, mas quando Deus quer abençoar, irmão. Você nem pediu, mas Deus vai te abençoar mais do que você pediu. Quando a gente tem um coração generoso. Quando a gente abençoa o homem de Deus, a casa de Deus. Aí chegou lá, deu o filhinho. O filhinho cresceu, virou um jovenzinho, foi lá ver o pai no trabalho, passar um dia no trabalho do pai. De repente o menino, ai minha cabeça, aí morreu. Quem deu a promessa? A promessa morreu. Sabe o que a mulher fez? Bem, fica aí com a criança no quarto. Ele estava como? Morto. O que restava fazer? Enterrar. Chorar. Mas ele fez o quê? Fica com o pai aí. Fica aí com o filho. Eu vou lá falar com Eliseu. Mas aí o marido falou o quê? Não, mas hoje não é dia de lua nova. Hoje não tem culto lá. Mas eu estou com um problema. E eu vou na igreja para resolver. Foi lá, Eliseu viu de longe e falou assim para Geazi, a sunamita está vindo aí, ó. Deus não me revelou nada, mas ela está com problema. Vai lá e pergunta, e aí, você está com problema? O que ela respondeu? Vai tudo bem. Estava tudo bem? Mas ela tinha fé. Quem tem fé já vê o resultado. Não vê o problema, vê o resultado. Golias é grande, a queda é maior. Deus já me deu vitória. Chegou lá e falou assim, ô profeta, eu te pedi filho? Não. Então, morreu. Tá bom, vamos lá resolver o problema. Ô Geazi, leva o meu bordão lá, meu cajado. Bota lá sobre o menino que eu já chego lá. Talvez o menino era mais rapidinho, né? Ele era mais devagarzinho. Aí ele chegou depois. E aí o Geazi falou para ele assim, não resolveu nada não, viu? Coloquei lá o cajado. O juro tudo igual, gelado. Tudo bem. Sai todo mundo. Vou orar. Foi falar com Deus. E aí o menino deu uma esquentadinha. Não ressuscitou, mas deu uma esquentadinha. Porque assim, irmão, você pensa que é
Toda oração você joelha e já vem a resposta? Não, tem oração que você tem que fazer igual a Elias, 7 vezes. Fazer um processo de Daniel, 21 dias. Deus age com a hora que Ele quer, mas o que Ele faz é agir no nosso coração, nos dando fé para crermos que Ele já está agindo. É uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, já a resposta que eu precisava. Tá, vai chover, vai lá avisar que vai chover. É isso, irmão, quem tem fé, quem ora, tem fé que Deus já está agindo, mesmo não vendo nada, ele já está vendo que Deus já está agindo. Aí, irmão, foi lá, deu uma voltinha, e orou de novo. O que aconteceu? Eita, o menino espirrou 7 vezes. Ó, levantou, ressuscitado para a glória de Deus. Sabe por quê? Na hora do desespero, vai tudo bem. Você não precisa saber do meu problema, você vai resolver? Não, então, tá tudo bem. Mas eu vou falar na igreja. Senhor, olha a minha situação. E Deus fez o quê? Um milagre. O menino ressuscitou, porque foi na igreja que ela buscou a resposta para o seu problema. Não se afaste da casa de Deus por nada, porque nada lá fora compensa a alegria que Deus tem para dar para a tua vida. Você pensa que lá fora vai estar melhor? É engano do diabo. O diabo, ele pode te dar coisas boas, mas desde que ele te roube as melhores. Ele pode falar assim para você: não, você quer um carrão, eu te dou. Não, você quer uma outra mulher, eu te dou. Escolhe aí, loira, morena, te dou. Sabe por quê? Ele sabe que isso vai tirar você da presença de Deus. Então ele te dá, porque ele vai te roubar o melhor, que é estar na presença de Deus. Mas faça como Davi: eu perco tudo, mas menos a presença de Deus. Menos a presença de Deus. Coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar. A minha oração